Bom, depois eu vou verificar o seguinte, ó. Esse tipo de entrada aqui, que eu dar nome de R5, enfim, foi o que eu percebi. Quando há um alinhamento, por exemplo, ó, dá 21, né? E dá 20 não, dá 20 e dá 9, e a 80 segura ele, ó, junto com essa 30, ó, mas a 80 tem que segurar a 20, e o preço vem, por exemplo, a 10,55 aqui, e toca na 9, se acontecer isso daqui, ó, e aqui tiver volume comprador, mesmo que esteja na cara da 200, eu posso comprar até bater o meu take aí, ou até deixar 3 horas também. Acontece o mesmo aqui, ó. Vou colocar aqui mais à frente. Aqui também, ó. Detalhe importante. Nessas duas entradas, o preço, ó. Olha como é que ele tá aqui, ó. Nesse horário aqui das 10h28. Lembrando que sempre entrar depois das 10, tá? Sempre, sempre, sempre. Vamos voltar lá, ó. Então, deu 10 horas, não tem entrada, né? Ainda aqui. Aí quando ele faz a movimentação que a gente observa aqui, ele tem que tocar pelo menos na 9. Tocou na 9, ó. Se eu colocar aqui nos... Lá onde ele deu aquela entrada, vamos lá. Vamos lá. Vou ver aqui uns 5 minutos, né? Aqui, nos 5 minutos, o que a gente tem, ó. Vamos observar onde foi mesmo esse negócio. Aqui, olha aqui, ó. Observe que é quase, não é obviamente a mesma coisa, mas observa-se o seguinte. Sempre nessa entrada, ó, a 20 e a 9 estão sendo segurados pela 80. Mesma coisa aqui, ó, 20 e a 9 sendo segurado pela 80 e pela 30. E aí nesse ponto aqui, inclusive eu vou mostrar aqui, onde for o volume comprador foi aqui nesse ponto, tá? Ó, vou marcar aqui e marcar aqui também do lado, onde for o toque na 9. Não necessariamente tem que ser em si o toque, mas tem que acontecer o toque na 9, como aconteceu aqui, tá? Para que nos 2 minutos, quando a gente vá fazer a nossa entrada, vamos observar o que acontece aqui, ó. Olha só, aqui foi nesse ponto. E nos 2 minutos aqui, ó. Olhar no dia 3. Vamos lá. Aqui. Não, aqui foi dia 10. Foi dia 3. Aqui, ó. Então, olha a configuração. Nos 2 minutos, o preço ele tem que estar aqui, ó. Acima, né? Pelo menos da 50, da 80. Inclusive, essa entrada aqui ela remete a uma P50. Por quê? Porque o preço foi até 80 e não rompeu. Então, nesse candle aqui, ó, em específico, seria uma entrada. Lembrando que nesse exato momento a gente tem o volume comprador aqui embaixo, né? Tem que lembrar sempre disso. Tem que ter aqui, ó, o volume comprador. Aqui ou aqui daria para entrar tranquilamente, tá? Porque aqui é uma P5080. E aqui, ó, a gente poderia entrar na P30. Por quê? Porque aqui tem volume comprador também. Então vamos logo ver essa primeira aqui, ó. Eu vou colocar no 2 minutos aqui, que foi no dia 3, tá? Então vamos lá. Aqui. Então vou colocar aqui nos 5 minutos para a gente observar. Então é isso, ó. Sempre tem que haver isso, ó. O preço aqui, né, ó, às 10 horas, ó, exatamente 10 horas ele toca na nossa região. Só que quando ele toca, a gente obviamente não vai entrar ainda, né? A gente vai deixar o que? Crescer o volume, no caso aqui o volume para compra, né? E também, ó, um detalhe importante.
o preço ele tem que estar segurado, ó, pela 80. Ó. Então o preço ele só começa a segurar a 20 pela 80 aqui, ó, nesse ponto. E aqui nós temos o que, ó? Volume comprador nesse candle, que é o que? Seria, né, no dia 3 no caso. Olha só, no dia 10. Eu vou colocar logo a do dia 3. Tá viajando aqui, velho. Tem que mostrar do dia. Isso, exatamente esse daqui. Então aqui, olha só, nesse ponto aqui, então a entrada tem que acontecer com a média de 80 segurando a média de 20 e de 9. Por quê? Porque esse é o padrão ali onde já tem a continuidade da a tendência e obviamente que a gente tem que entrar com volume, né? Então essa entrada aqui ela se configura como o que, ó? Essa daqui uma P30, porque ele toca, ó, e é segurado pela 80 aqui, ó, 80 segurando a 20 e a 9. Então nesse caso a gente tem uma entrada P30, o preço toca aqui. E aí quando ele rompe daqui, ó, ele tem que romper um candle. Ele rompeu esse candle aqui. E aí nós entramos onde? Nesse candle aqui. Entendeu? Aqui acontece nossa entrada aqui, tá? E aí, para a gente entrar, esse candle ele tem que ter volume, no caso aqui comprador, assim também como esse aqui, ó. Então a gente observa que tem o volume comprador no toque, no gatilho desse candle também, ó, junto com o nosso candle gatilho que quebra esse topo aqui. E ele já antecede isso também, já saindo da média de 20 para cima, então a P30. Agora vamos observar o outro. Né? Isso aqui foi bem fácil de entender. Lembrando que a entrada tem sempre que partir após a 80, né? Essa média amarela aqui segurar a 20 e a 9 e claro, ter esse espaço aqui, ó, entre a média de 50 e 80 e a média de 200 ali em cima. Então a gente tem que ter um gap nessa região aqui, ó, 50 e 80 aqui embaixo, 200 aqui em cima. Gap quando o preço ele vem e é segurado pela 80, a média de 20 e a 9, quando ele toca na 9. A gente ou entra aqui, no caso desse aqui a gente tem um rompimento com volume comprador aqui, então a P30, né, ele rompeu esse ponto aqui, partindo, obviamente daqui dá 20, né, se ele não partir da 20 a gente espera ele tocar a 20, como aconteceu aqui, e aí quando o candle fechar a gente entra. Agora vamos ver uma entrada baseada na P50, que é partindo da média de 50, né, então vamos ver lá que foi no dia, esse dia aqui, ó. Dia 10, né? Então, a mesma configuração nos 5 minutos ela acontece aqui. Que seria o que? Observe o seguinte, mesma coisa, ó. Nesse ponto aqui, como eu já falei, ó. A 50 está aqui, a 9 aqui e a 80 ela começa a segurar a 20, né? E a gente tem um espaço 50, 80, 220, o preço ele vem, volta, toca. Observe que quando ele toca aqui, ele está com volume vendedor. É exatamente aqui. Então a gente aguarda o que? Ele vir e fechar comprador. Não fechou comprador aqui. E aí observe que aqui, ó, detalhe, nos 2 minutos o preço vem até onde, ó? Aqui na 50, ó. Na 50 e na 80. Ele não rompeu a 80, então ao ele fechar aqui, ele configura o que? Uma P50, né? Partindo da média de 50. Então, a P50-80 a gente entra ou nessa vela. Claro, tem que ter volume comprador aqui, ó. Nesse tipo de entrada, tá? E aqui também, ó. Nesse mesmo ponto tinha volume comprador. Então, a entrada em si seria aqui, ó. Então, a gente tem que ter volume comprador nos dois. Tinha volume aqui? Nesse primeiro? Não. Agora, nesse daqui, isso aqui seria o melhor. Mas se a gente está entrando no P50, esse daqui rompeu já com volume comprador. Então, a entrada seria aqui. Ou, após ele romper aqui, a gente tira isso aqui também, que era já uma P30, porque ele já era rompimento daqui e da média de 30.
né, e já estava com o volume comprador aqui, então seria uma P30. Ó. Isso aqui seria uma P30, o volume comprador. E o alvo, né, é a mesma coisa, sempre 3/1. E na outra conta eu deixo até as 3 da tarde, né? No caso aqui ele iria bem além, ó. Eu fecharia quase que a mesma coisa, mas seria uma operação muito bonita, né? Ó. Se a gente entrou aqui, nesse ponto, até 3 da tarde a gente fecharia aí com os... Vamos ver aqui. Então, fecharia com 675. Então, isso aí é um modelo de entrada também, né? Mas sempre a 80 tem que segurar a 20 e a 9. O preço tem que bater na 9. E aí aqui a gente vai decidir se ele vier até a 50 e não romper a 80. Fechou um candle aqui, ó, como esse daqui, pode entrar aqui. Ele tem volume comprador. Ou caso ele feche aqui, ó, comprador aqui, né? E tenha o volume comprador aqui nos 5 minutos, já acima da média de 9. E aqui a gente tem esse candle fechando acima desse outro candle aqui. A gente entra aqui, volume comprador P30. Então P30 ou P50 daria para entrar tranquilo.